Imagine você, um homem, uma mulher que ainda criança perdeu tudo. Sua família, a inocência, a casa de infância. Lloyd Forge, nascido como agente Twilight, surge justamente dessa dor. O desejo de um mundo onde as crianças não precisariam chorar. Ele cria uma nova identidade, abandona o seu passado e assume uma vida duplamente artificial, com espionagem e família. Mas será que é tudo tão simples? Dentro do aspecto freudiano, o ego ele recorre a mecanismos de defesa para lidar com impulsos que são demandas do seu superego e as realidades do mundo externo. O Lloyd, ele abandona o seu passado, com seus pais desaparecidos na guerra, e cria uma nova identidade, o agente Twilight, o Dr. Lloyd Forge, esposo, pai, em grande parte para sustentar a sua missão. Esse movimento pode ser visto como uma espécie de repressão, onde ele exclui as suas memórias traumáticas da sua consciência, ou uma espécie de isolamento para separar os seus pensamentos de afeto, como é descrito por Freud. Seu comportamento frio e calculista, como fazer o que for necessário para completar a missão, oculta uma motivação emocional: ver as crianças não sofrerem como ele sofreu. Esse disfarce lembra um mecanismo de formação reativa ou negação consciente, aonde a dor é formalmente ignorada, o foco é a tarefa. A sobreanálise, o planejamento excessivo, a vigilância constante sobre a família e a missão, tudo isso pode indicar um ego sob tensão, que usa mecanismos de defesa para manter a coerência interna e externa também. Por exemplo, o Lloyd ele instala microfone de Naior mesmo sabendo que ele é casado com ela, apesar de ser um casamento de fachada, porque ele não permite uma vulnerabilidade completa. Diante disso, surge um paradoxo. Ele quer um mundo onde as crianças não chorem, mas usa meios de espionagem que envolvem engano, dissimulação, sacrifício moral. Esse conflito interno revela um embate entre o seu desejo de justiça e vingança e o seu superego, o ideal moral do protejo aos inocentes, e o seu ego, o seu agente pragmático. Santo Agostinho, em Confissões, ele descreve o coração humano como sendo um campo de batalha entre o amor desordenado e o amor verdadeiro, o caritas. Lloyd, ele é o retrato moderno desse conflito. O amor que o move, que é proteger as crianças e promover a paz, e a realidade, que é expressa por meio distorcidos, como o engano e outras coisas que eu falei outrora. Para Santo Agostinho, a verdadeira conversão, ela nasce quando o homem reconhece que o coração inquieto, ele só repousa em Deus. Ou seja, o Lloyd, ele busca uma paz no controle e na razão, mas a sua inquietação emocional, ela revela uma alma que ainda está em repouso. Ao conviver com a Anya e com a Ior, ele começa a se abrir a esse amor gratuito, o tipo de amor que Santo Agostinho chama de caritas, que não exige uma utilidade, apenas uma comunhão. A sua personalidade deliberadamente construída, o Lloyd Forge, pai de família, serve como um papel social ao seu agente de espionagem, o Twilight, que opera ocultamente, sendo a sombra do Lloyd, que inclui a dor do abandono, a ira pela guerra e o desejo de justiça, possivelmente até mesmo a culpa. Até certo ponto, o Lloyd ele está em recusa, ele desliga os seus sentimentos para cumprir a missão. Esse desligamento impede a autêntica individuação, já que ele não permite que o inconsciente se integre ao seu consciente. Entretanto, à medida que a família Forge, a Anya, a Ior e o Bond, ela avança, o Lloyd ele começa a exibir fragilidade, um afeto genuíno. O Papa Bento XVI ele vem dizer que o homem não pode viver sem amor. Ele permanece para si próprio um ser incompreensível se não for revelado o amor, se não o experimentar. Lloyd viveu sem um amor verdadeiro por anos. Tornou-se, sem perceber, o objeto, um agente do amor transformador. Primeiro pela sua filha Anya, depois pela sua esposa, que até certo momento era de fachada. E até mesmo pelo seu cachorro, Bond. Cada laço de afeto que é fomentado ao longo do avanço da família Forge, ele desarma um pouco essa persona do Twilight, essa máscara que ele criou para se autoproteger. A guerra e a perda precoce da família, com seus pais desaparecidos, situam o Lloyd em uma crise de identidade,
quem sou eu sem o meu passado. Ele descarta o seu verdadeiro nome e torna-se Twilight e Lloyd Forger. Essa adoção de múltiplas identidades dá conta de uma confusão de papéis. No estágio de intimidade, por exemplo, em relacionamentos amorosos e família, o Lloyd, ele parece inicialmente incapaz de se conectar genuinamente, como a gente percebeu no início do anime. Ele facilmente consegue desconstruir toda uma relação. Afinal, todas as relações que ele teve outrora foram de fachada, foram com o princípio único de realizar a sua missão. No entanto, a partir do momento que o meio para alcançar o objetivo da missão está diretamente ligado com o evento traumático, que é a relação de uma criança com a guerra, nesse momento é que começa a cair essa sua máscara. O trauma do Lloyd, ele está diretamente associado ao seu papel em família. O papel de um pai, o papel de uma mãe, o papel de uma criança que está envolvida em um conflito, em uma guerra. Então essa tensão entre o dever da pátria do Estado como agente Twilight e o dever em família, ele espelha o conflito entre uma identidade pública e uma identidade privada. Esse conflito pode gerar uma estagnação emocional se não for resolvido. A missão o obriga a mentir, a reprimir, a guardar, a ser falso. Já o amor o obriga a sentir, o chama à conversão. A fé, expressamente católica, ensina que o amor, a caridade, principalmente nesse meio familiar em que ele se encontra, em que ele se vê necessariamente com a obrigação de sentir, ele é o caminho mais elevado para uma perfeição humana, para um estado de paz. Não necessariamente ele vai estar livre de qualquer inconveniência ou dos traumas que ele teve outrora, mas esse fato abre caminho para uma escolha que se abre não somente ao Twilight, ao personagem, mas se abre a todos. Em cada ação, em cada momento da sua vida, todos um dia vão se deparar com essa escolha. Entre o racional, o emocional, aquilo que vale realmente você basear a sua vida. Pode ser um racional eficientemente ético em aparência, mas emocionalmente separado da verdade interior. E essa primeira assemelha-se ao Twilight, em que ele assume 1000 identidades, muito de vivendo sob disfarces profissionais, sociais, digitais, negando a vulnerabilidade, o afeto e a fé. Já a segunda, ela faz um chamado à verdade que liberta. Estar vulnerável não significa ser fraco, muito pelo contrário. Nesse contexto significa uma força, porque quando você se fecha, quando você cria uma máscara, assim como as 1000 identidades do agente Twilight, você se mostra não preparado para enfrentar as dificuldades do mundo. Quando você se abre ao afeto e à fé, necessariamente você está em um processo de fortificação. É um processo difícil. Um processo no qual você precisa se desprender das coisas que te dão segurança para entrar em um caminho no qual não vai ser um mar de rosas. Muito pelo contrário. Você precisa enfrentar as suas dificuldades e os desafios que aparecem ao longo dessa caminhada. Apesar disso, a sua recompensa final é um amor que cura, um amor verdadeiro, um amor que tudo supera, que é o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, e que hoje te convida a repensar tuas atitudes. Será que tu estás vivendo sobre uma máscara, ou será que tu estás aberto ao afeto e à fé? Sou Renato Lima e te convido a te inscrever para mais conteúdos como esse.